Algo vai acontecer na sua vida hoje, nessa noite. Eu acredito que você vai ser o próximo a subir aqui e encontrar o seu milagre. Você vai ser a próxima pessoa que vai subir aqui e você vai contar o seu milagre. Eu estava orando 3 horas da manhã e eu ouvi o Espírito Santo falar, Isaías 12. E eu peguei, fui lá no livro de Isaías, peguei o capítulo de Isaías, preparei uma mensagem, fiquei de 3 até 6 da manhã, e eu espero que eu consiga transmitir aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, porque eu acredito que essa mensagem hoje vai virar uma chave na sua vida, em nome de Jesus. Quero ler o capítulo todo, ele é bem pequeno, diz o seguinte: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei, porque o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Jerusalém, porque grande é o Senhor de Israel no seu meio. Grande é o Senhor de Israel aqui na comunidade das nações. Grande é o Senhor de Israel lá na sua casa. Grande é o Senhor lá na sua empresa. Grande é o Senhor de Israel lá no seu parente em um outro estado. Grande é o Senhor no seu futuro. Grande é o Senhor no seu agora. Grande é o Senhor no seu presente. Ele é Senhor da sua vida e Ele não é pequeno, Ele é totalmente grande. Por isso tudo que você tem anotado nesse prospecto, tudo que você está esperando em Deus vai acontecer, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. Então não temas, não se perturbe. Aquele que trabalha por você, Ele é extremamente grande. E o Espírito Santo começou, quando eu comecei a ler o capítulo, eu falei: Espírito, o que queres que eu te faça? E Ele me deu uma direção. E eu quero profetizar e eu quero declarar, mês de setembro vai ser o mês onde nós iremos nos aprofundar de forma poderosa na oração. Através da oração, aqui no Culto Souza, nós vamos movimentar os céus. Através da oração, nós vamos deixar de ser uma pessoa que ora para se tornar uma pessoa de oração. Você vai deixar de ser um homem que ora, uma mulher que ora, e você vai se tornar uma pessoa de oração, que quando você orar, o céu vai se manifestar, e também quando você orar, o inferno vai tremer, porque você vai virar uma bomba atômica no mundo espiritual. Deus vai te mover de uma forma como nunca te usou. Quando você chegar na sua casa e orar, vai ser igual os discípulos, as paredes vão começar a movimentar. Quando você começar a orar, a sua esposa vai falar: o que aconteceu com você? Você profetiza, acontece. Você ora, movimenta. O Espírito Santo está dizendo, esse mês é o mês da oração. O texto, e o Espírito Santo falou comigo: diga à minha igreja que eu estou convocando a mudar o nível de oração. A primeira coisa que o texto fala é: orai naquele dia. Jesus tinha uma vida de oração. A Bíblia relata isso em várias passagens. Jesus, ele se ausentava
no meio das pessoas, ele ia para orar nas madrugadas, e a palavra diz que Jesus começava a orar no cair da tarde, até o romper da manhã. Se você pegar, Jesus orava por volta de 6, 7, até 8 horas diretas. No Getsemane, Jesus orou, a palavra diz em Mateus 26, 36, que em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: esperai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Jesus, ele tinha tempo com Deus, por isso as coisas aconteciam em Jesus, porque a palavra diz que Jesus era Deus homem, e quando ele veio até aqui, a palavra diz que Jesus se esvaziou-se de si mesmo, Jesus se esvaziou de todo o poder, e tomou a forma de homem. Por isso lá que em Hebreus, Romanos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por todo lugar, fazendo o bem, libertando pessoas, curando pessoas, porque Deus era com ele. Jesus precisou ter uma vida de oração, porque Jesus precisava ser revestido com o Espírito Santo e com poder. Quando você ora, você atrai, e aí você recebe o que Jesus recebeu. Em outro momento Jesus falou: Senhor, adiantando-se mais um pouco, prostou-se o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quando você tem uma vida de oração, e quando você se torna um homem ou uma mulher de oração, você vai aprender a abandonar aquilo que você quer, para dar lugar àquilo que Ele quer, e quando aquilo que Ele quer entra na sua vida, e quando aquilo que Ele quer acha lugar na sua história, a sua história vai ser mudada. Então as coisas irão acontecer de forma mais rápida, de forma mais acelerada. Você vai perceber que você não vai querer simplesmente um carro novo, você não vai querer um apartamento de 300 metros, não, você vai ter fome da presença, você vai querer a presença, porque carro, casa, apartamento, é consequência, vai chegar de forma natural na sua vida, porque você vai descobrir que através da oração, você vai destravar o reino espiritual, e quando você destrava o reino espiritual, todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A palavra diz também que, no versículo 37, que levando-se consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeus, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Quando Jesus começou a orar, ele começou a sentir o ambiente, sentiu a atmosfera. Ou seja, Jesus começou a ter discernimento. O Espírito Santo está convocando a igreja aqui, as pessoas que frequentam nesse culto aqui, a mergulhar de forma mais profunda, porque Ele quer que o seu nível de discernimento se torne algo ainda mais afinado, mais apurado. Você não vai ser mais enganado pelo diabo, porque quando ele vier, você já vai sentir a presença dele, você vai sentir o plano dele, você vai perceber que ele está trabalhando ao seu redor. A oração tem poder para fazer com que você se torne uma pessoa sensível ao mundo espiritual. Então você não vai ser mais pego de surpresa. Quando o diabo vier com o milho, você já vai estar com o curau preparado há muito tempo lá na sua mesa. Mergulhar em oração. Essa é a convocação para hoje. É gritar como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero que você ore essa frase. Diga assim comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, mas com mais força, gente. Ei, eu acho que vou pegar ali um Red Bull e dar para vocês. Diga assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continue dizendo e diga assim: meu Pai, atenda o meu clamor, tenha misericórdia de nós. Diga assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão dos meus irmãos aqui. Diga assim, começa a tocar no corpo dele.
Tira a dor. Oh, gente, me ajuda a pregar aí, gente. Me ajuda a profetizar. Diga assim: Jesus, começa a tocar no corpo. Que aí tenha misericórdia. Que a dor desapareça. Que a doença desapareça. Que o cálculo renal desapareça. Que a pneumonia desapareça. Que a dor constante desapareça. Diga assim: Senhor, guarda-nos como a menina dos teus olhos, esconde-nos na sombra das tuas asas. Isso é orar, profetizar, declarar. O chamado era para, como eu falei, tornar-se não somente um homem ou uma mulher que ora, mas um homem e uma mulher de oração. David Irland diz isso no livro Guerreiros de Oração. Porque quando você ora, você vai expor os seus pedidos. Entenda que Deus só age por meio dos nossos pedidos. Como ensinava David Wang Shu, Deus não trabalha de forma vaga em nossas vidas. Deus não trabalha de forma vaga na sua vida. Ele espera que você apresente objetivos claros. Não é você chegar: Senhor, me dá um carro. Ele vai falar para você: mas que carro que você quer? Qual é a cor que você quer? Que tipo, qual o modelo, a marca que você quer? O Tiago já falou assim, ele está precisando tem 4 filhos, e o carro não está dando. Senhor, então conceda para o Tiago um Chevrolet, 7 lugares, para comportar completamente a família que ele precisa. Isso é oração. Você precisa ser específico na oração, porque senão você não vai receber o seu milagre. Ele conta que tinha uma mulher que estava 10 anos orando pelo marido. O David Boyan Chu, ele foi pregar numa igreja. E quando ele chegou lá, terminou na conferência, o pastor chegou e falou assim: pastor, o senhor pode orar por ela aqui, ó. Ela tem 10 anos que ela está orando pelo marido, pastor, e ela não casa. De repente Deus pode usar o Senhor, orar por ela e destravar aí esse solteirismo na vida dela. E a primeira coisa que ele falou, chegou para ela e falou assim: eu quero que você responda 10 perguntas. Primeiro, qual é a cor do seu marido? Qual a cor dos olhos do seu marido? Você quer que ele ganhe um salário de quanto? Você quer que ele trabalhe aonde? Qual é a altura que você quer dele? Qual o porte físico que você quer dele? E ele fez 10 perguntas para ela e ela respondeu. Ele falou: agora eu consigo visualizar no mundo espiritual como é a afeição do seu marido. Então agora eu posso pedir a Deus e apresentar o seu marido para ele. E ele virou para ela e falou assim: ó, a partir de hoje, todo dia que você levantar, você vai orar e vai apresentar para Deus essas 10 características que você colocou aqui do seu marido. Porque agora Deus consegue entender quem é o seu marido. Um ano depois ele voltou. E ela estava casada. Apresentou o marido para ela e pegou o questionário e mostrou: olha aqui, pastor, igualzinho do jeito que eu pedi. Muitas pessoas deixam de receber a cura, o milagre, porque não são claros com o Senhor. Uma vez um profeta chegou na minha casa e virou para mim e falou assim: ó, Deus está falando para você, peça o que você quer, onde você quer morar. Se você quer morar no Brasil, fora do Brasil, se você quer morar em Brasília, fora de Brasília, Deus está falando, Ele vai conceder o desejo do seu coração. E eu virei e falei, eu cheguei em oração, falei: Senhor, eu quero morar no Parkway na quadra 5, eu não quero morar na quadra 1, nem na quadra 2, nem na quadra 3, eu quero morar no Parkway na quadra 5. E do conjunto de 1 até no máximo o 7, que é o que é antes do viaduto.
E hoje eu moro no Parkway, na quadra 5. Porque Deus quer que você seja específico. Você precisa ser específico. E a forma de você apresentar os seus pedidos é através da oração. Oração. Por isso que Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, através da oração, súplica e ações de graça. Você tem que apresentar diante de Deus o que você quer, a maneira que você quer, da forma que você quer. Não é Senhor, o que vier, não. Deus está... É o Bartimeu, o que queres que eu te faça? Não era óbvio o que o cego precisava? Ele era cego, mas Jesus queria saber se ele era específico. Que talvez o cego poderia, não, Senhor, me dá um cão guia. Mas ele falou, eu quero ver. Você tem sido específico aí nesse prospecto? Eu tenho sido específico em relação à oração do Helder. Eu falei, Senhor, eu quero ver o Helder andar, mas eu não quero ver o Helder andar com aquela bota. Senhor, eu quero que o pé do Helder venha crescer do mesmo tamanho do outro. Eu acredito nisso. Senhor, não é para o Helder ficar aqui no Souza aqui, com aquele negócio de plástico andando, não. Eu acredito num Deus que faz a perna crescer. Eu acredito num Deus que ressuscita morto. Eu acredito num Deus que diz, tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. O comando para setembro é: orai, 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 sem cessar. E não é uma oração pequena, não. Coloque coisas impossíveis, coloque coisas sobrenaturais. Desafie Deus através da sua oração, porque tudo é possível. Tudo é possível. Você precisa apresentar objetivos claros, como eu falei. Apresente objetivos. E eu já tive uma experiência antes dessa da casa. Quando eu fiquei noivo com a minha esposa. Eu falei, Senhor, eu quero morar na CNB, em Taguatinga, mas entre a CNB 1 e a CNB 5. Eu falei, eu não quero morar na CNB 6, nem na 7, nem na 8, entre a CNB 1 e a CNB 5. Comprei um ágio do apartamento, CNB 1. Achei que eu ia morar naquele apartamento. Deus abriu a porta. Uns 2 meses antes de vender o apartamento, eu comprei o ágio do apartamento, eu comprei um apartamento quitado, na CNB 1. Morei por lá alguns anos. Quando Letícia foi nascer, eu falei, Senhor, não dá no apartamento, mas eu quero morar nessa região aqui. Pode ser na QNB ou na QNC. Mas entre a 1 e a 5, vendemos a casa, o apartamento, comprei uma casa na CNB 1. Sabe por quê? Deus, ele tem prazer em responder a sua oração e o seu pedido. Mas você precisa ser específico. Você acha que o cego ia falar, Senhor, me dá somente, cura um olho só, eu fico com tapa-olho aqui, um olho já é suficiente. Não, ele falou, Senhor, eu quero ver. Diga assim, eu preciso ser específico nas minhas orações, para que Deus venha responder. E você vai precisar de uma ajuda. E a pessoa que pode ajudar você nessa arte, que é chamada oração, chama-se Espírito Santo. Paulo diz, Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas. Ele assiste nas nossas o quê? Porque não sabemos orar como convém.
Entenda que uma pessoa que se torna um homem de oração é porque ele descobriu que ele não sabe orar como convém. E ele pediu a ajuda do Espírito Santo. E conforme o Espírito Santo foi instruindo, ele se tornou uma pessoa poderosa em oração. Você precisa desfrutar desse Espírito Santo, porque a palavra diz, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Não é simplesmente você vir aqui no culto de oração, no culto Souza, para receber oração. Não, é você vir no culto Souza para descobrir que você precisa ter uma vida constante de oração, se tornar um homem de oração, se tornar uma mulher de oração, pedir a parceria com o Espírito Santo, falar assim, ei Espírito Santo, é como os apóstolos, Jesus nos ensina a orar como João ensinava os seus discípulos. E aí Jesus fala, quando orares, orareis assim, Pai nosso que estás no... Os discípulos descobriram que precisavam aprender a orar. Pessoas que irão viver milagres sobrenaturais, são pessoas que em certo momento da vida descobriram, eu preciso mudar o meu nível de oração. Diga para a pessoa do seu lado, você precisa mudar o seu nível de oração. Vire para outra pessoa do seu lado e diga assim, você precisa mudar o seu nível de oração. Diga assim, com esse nível de oração que você está vivendo, você não vai movimentar os céus. Por isso que os discípulos pediram, queridos. Sabe, quando você chega, entra, essa madrugada, estava lá orando, e quando tudo começa a preencher, você sente uma presença poderosa, uma presença manifesta, você percebe que algo está acontecendo. Isso que tem que acontecer. Isso tem que se tornar real, isso tem que se tornar natural. A coisa pode estar preta, pode estar feia, pode estar tudo fechado, mas quando você coloca o joelho no chão, e você levanta e fala assim, Pai, ei Pai, vem para cá, vamos mudar essa situação. Ele vai vir, Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar o momento. Jesus falou, Pai, eu não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Tem pessoas que falam, Senhor, vem logo, Senhor, Maranata. Ei, Jesus vai chegar num dia, vai chegar um momento que só o Pai sabe, mas até que Jesus chegue, você pode viver uma vida plena aqui na terra, você pode viver uma vida de conquista, você pode viver uma vida de vitória, sabe por quê? Você não está sozinho, você está acompanhado, e aquele que habita dentro de você, nesse exato momento, está orando ao Pai, pedindo ao seu favor, pedindo pelo seu filho, pedindo pela sua casa, e dizendo aqui, ei, vem orar também comigo. Vamos fazer uma parceria de oração. Diga assim, eu preciso fazer uma parceria com o Espírito Santo. E quando você faz essa parceria, você vai alegrar o coração do Pai. E a primeira coisa que Ele fala, orai, Senhor, muito obrigado, porque a sua ira passou. Tem pessoas que ficam angustiadas. Jesus não está irado com o pecador, Jesus fica irado com o pecado. Mas com o pecador, Ele não fica irado. Ele diz, a minha ira passou, eu venho te consolar. Deus está dizendo para você, não fique preocupado, eu não estou irado com você, eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para dizer para você, é um novo tempo, é um novo momento, é uma nova história, é um novo caminho a ser trilhado. Eu não estou irado, ao contrário, tudo aquilo que eu falei ao seu respeito está pronto para cumprir na sua vida. Só venha para cá, esquece a acusação do diabo. Pare de ficar preso. O que Deus quer é te consolar, porque agora é um momento de transformação e não de acusação. O Espírito Santo falou muito claro comigo. Agora é momento de
transformação e não a acusação. Por isso João diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Jesus não veio perdoar os pecados de um grupo seleto. Jesus perdoou o pecado do mundo inteiro. Porque você pode viver o que você vem buscar aqui no culto Souza, porque Jesus perdoou os seus pecados. Não existe mais dívida e acusação do diabo. A dívida foi paga, ele não pode requerer de Deus nada, porque o sangue de Jesus te cobriu. A ira passou, agora é momento de consolo, agora é momento que Deus está falando assim: ei filhinho, é verdade que você pecou, é verdade que você errou, é verdade que você se perdeu, mas as coisas, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, novidade de vida é o que Deus tem para você. Deus tem novidade de vida para você. E ele continua no capítulo, ele diz: Deus é a minha salvação. Diga assim: Deus é a minha salvação. Ele fala assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. O que você precisa entender hoje: Deus, Ele não dá salvação, Ele é a própria salvação. Deus não é apenas aquele que dá salvação, mas Ele é a própria salvação. Entenda, salvação não é um lugar, salvação não é um ritual, que você tem que fazer um ritual para obter a salvação. Não, você tem que ficar aí 30 dias aí de joelho no caroço de milho e ficar orando. Você pegar um chicote e ficar se flagelando para você obter a salvação. Não, salvação não é um ritual não. Ei, salvação você não tem que ficar no quarto escuro. Não, salvação não é ritual, salvação é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele diz: eis que Deus é a minha salvação. E quando nós temos essa certeza, não dependemos das circunstâncias para ter paz. Quando eu sei que não, o Senhor me salvou, o Senhor me livrou, as coisas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não estar entendendo, mas isso vai cooperar para o seu bem. Pastor, como é que a enfermidade vai cooperar para o meu bem? Sim, vai cooperar para o seu bem, porque você vai passar pela essa situação, você vai sair do outro lado mais forte, você vai sair curado, e quando você encontrar uma pessoa que estiver passando pela mesma situação, você vai falar para ela: eu passei por isso, eu venci. Você vai passar por isso e você também vai vencer. Porque Ele é a salvação, e se Ele é a minha salvação, Ele é a base da minha vida. Eu posso confiar, porque nele estou seguro. Eu não vou temer, porque Ele é a razão da minha coragem. Quando Deus é a minha salvação, eu não dependo do que vejo para ter paz. Eu confio, eu descanso, e o medo não governa o meu coração. O medo não vai governar o seu coração, sabe por quê? Deus é a sua salvação. E por isso que no capítulo ele diz aqui: e vós com alegria tirais águas da fonte da salvação. Salvação é uma fonte. Por isso que ele falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Qual é a sede que você tem hoje à noite? Aquele que é a própria salvação está dizendo para você hoje à noite: vem aqui e beba.
Sede por justiça? Venha beber da água da justiça. Sede por uma cura? Vem beber aqui, ó, na água de Jeová Rafá. Sede por uma coisa que é impossível? Venha beber aqui, porque tudo é possível para aquele que crê. Eu quero profetizar, você não vai sair com sede, você vai sair saciado essa noite. E por isso que a palavra diz, hoje, o Espírito Santo está dizendo, hoje é o dia de você dizer, dai graças ao Senhor, invocai o nome dEle, tornai manifestos os seus feitos entre vocês. Deus está dizendo, dai graça, porque quando você dai graça e você exalta o nome dEle, quando você invoca o nome dEle, você vai atrair a presença dEle, e quando você atrai a presença dEle, os feitos dEle serão manifestos na sua vida. Cantai louvores, porque fez coisas grandiosas. Entenda que a quarta e última é exaltação e júbilo. Exalta e jubila, ó habitante de Israel, porque grande é o Senhor no vosso meio. A resposta ao milagre é celebração e louvor. Celebrar aquilo que já aconteceu, ainda não manifestou aqui na terra, mas já aconteceu. Por isso que Romanos diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É muito fácil você celebrar quando você recebe. Agora o que Deus quer é que você seja um homem e uma mulher de oração, que quando você se tornar um homem e uma mulher de oração, você vai se tornar sensível. Quando você se tornar sensível, você vai pedir de acordo com a vontade dEle. E quando você pedir de acordo com a vontade dEle, os feitos deles vão se manifestar na sua vida. E como você vai ter a convicção de que os feitos dEle vão se manifestar na sua vida, você vai conseguir celebrar e exaltar antes mesmo das coisas se manifestarem aqui na terra, porque você já tem a convicção plena. A cura já manifestou lá no céu. É só questão de dia para se manifestar aqui. Quando você levantar de manhã, em relação ao que você está pedindo aqui, diga assim, ó, é só questão de dia, porque já manifestou no mundo espiritual. É uma porta de emprego? É questão de dia, essa porta já abriu. Você vê o testemunho aqui, foi contado aqui. Tem uma pessoa da equipe Souza aqui, a Renata, recebeu algo que ela nunca imaginaria que ia acontecer na vida dela, uma promoção que ela nunca esperou, que estava muito além do que você queria, não é isso? É porque esse é o Deus grande, um Deus grande, Deus grande. Entenda, quem bebe da fonte não fica em silêncio. Quem bebe da fonte não fica em silêncio. Ao contrário, canta e exulta diante do Santo de Israel. O Espírito Santo falou comigo, eu consigo imaginar Jacó saindo do Val de Jaboque, cantando e exaltando, e dizendo assim, ó, bem alto, não me chames mais de Jacó, porque agora eu sou Israel. Eu tive um encontro com aquele que muda a história de todas as pessoas. Eu era trapaceiro, usurpador, enganador, mentiroso. Mas eu entrei no Val de Jaboque. E eu descobri como atrair a presença e como orar de forma que agrade o coração dele. E a oração dele foi, não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoares. Muitas vezes nós chegamos com orações formatadas, orações feitas, mas a oração principal que Deus quer é aquela oração que vem lá do coração. Sabe quando você tira a máscara, você tira a capa, você tira
aquela presença que só atrapalha, e quando você descobre que você não é nada, quando você se torna o publicano. Jesus conta que havia o sacerdote e o publicano, e o sacerdote chegou e falou: Senhor, a oração do sacerdote. Por isso que setembro é o mês da oração, orações profundas, orações que toquem o coração de Deus. O sacerdote falou: Senhor, muito obrigado que eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo do cominho. Olha só, o que é cominho? Uma hortaliça, é um tempero de comida. Ele era tão legalista que ele se exaltou em dizer isso para Deus. Eu não sou como este. Eu tenho períodos de oração. Eu oro nas praças, levanto as mãos, as pessoas me chamam de mestre, de rabi. Mas chegou o publicano e falou: Senhor, Jesus falou que não teve nem coragem de olhar para cima. Ele abaixou a cabeça e falou: Senhor, sê propício comigo, sou pecador. E batia no peito. E Jesus falou que Deus ouviu a oração do publicano. Sabe quando nós vamos viver milagres aqui no Culto Souza? Quando você não buscar, quando você estiver mais focado na pessoa do seu lado do que em você mesmo. Quando você parar de ficar interessado em receber o seu milagre, e olhar para a pessoa do lado e falar assim: Senhor, atenda o pedido dela, eu aguento esperar mais um pouquinho. Quando você colocar a cara no chão e falar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia das pessoas que entram aqui no Culto Souza. Que o Senhor venha tocar no corpo das pessoas, que a dor e a doença, a enfermidade venham desaparecer. Você fala assim: Senhor, o Senhor pode até atender o meu depois, Senhor, mas olha aquela mãe, Senhor, aquela mulher que está desesperada, querendo ser mãe, ter uma criança nas mãos. Eu oro por ela. A palavra diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Deus não mudou a sorte de Jacó antes e depois ele foi orar pelos amigos, não. A palavra diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Ele estava ainda enfermo, ele estava ainda com as feridas. E Deus falou: ó, o meu servo Jó vai ter que orar por vocês, para que a minha mão não pese contra vocês. E Jó, leproso, Jó tinha perdido filhos, Jó tinha perdido tudo. E Jó chega e intercede. Você consegue entender uma pessoa com feridos, cachorro lambendo ele. E Deus fala: vai lá, ora. E quando ele ora, Deus muda a história. Porque é muito fácil orar quando as coisas estão dando bem, queridos. Mas Deus quer que você ore quando as coisas estão ruins, quando a dor ainda não saiu, quando o laudo médico ainda está lá, tentando te levar a duvidar. Mas você sabe, o nosso Deus é grande, o nosso Deus não é pequeno, Ele é Deus grande, por isso você tem motivo para exaltar, jubilar, glorificar, exaltar diante de uma situação, mesmo que ainda não tenha sido mudada. Jacó, se alegrem comigo, eu não sou mais Jacó, eu sou Israel, porque eu descobri o segredo da oração. Existe um tempo de novidade de vida na sua vida, onde Deus irá fazer milagres absurdos em áreas improváveis, e você vai deixar de viver o natural, e vai ser levado a viver o sobrenatural. Eu quero declarar sobre este tempo, sobre o seu hoje, o seu agora, que Deus coloque caminho no ermo. Deus coloque caminho no ermo. E Deus coloque água no seu deserto. Deus está pavimentando agora um novo caminho, uma nova história para você. Deus está saciando a sua sede em meio ao deserto que você está
passando, você vai beber da fonte chamada salvação. Eu gostaria que você ficasse de pé. A base dessa mensagem a oração que muda a atmosfera precisa sair dos seus lábios. Não é simplesmente falar. Não é ser um homem que ora, uma mulher que ora, mas um homem e uma mulher de oração. A palavra diz que mostra o segredo da igreja primitiva. A palavra diz que Deus fazia milagres extraordinários através da igreja primitiva. E por que esses milagres aconteciam? A palavra diz que eles estavam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. E que toda a alma, eles tinham tudo em comum. E Deus, pelas mãos dos apóstolos, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Por que aquela igreja era poderosa? Devido à doutrina, à palavra. Devido a uma vida de oração. E devido à comunhão. Ninguém buscava o seu próprio interesse. Ao contrário, eles vendiam as suas propriedades e repartiam entre eles. E que a palavra diz que nada faltava para eles. Eu tenho profetizado que nós somos a igreja primitiva do século 21, onde sinais, prodígios, maravilhas, a boa mão de Deus vai ser manifesta no nosso meio. Ei, eu não quero treinar simplesmente uma equipe para declarar cura sobre as pessoas. Eu quero treinar uma igreja que tenha a ousadia e a autoridade de você mesmo, quando estiver passando na rua, você chegar lá e colocar a mão pela pessoa e declarar a cura. Sabe por quê? Você vive essa atmosfera. O DNA dessa atmosfera está na sua vida. É você chegar, esse dia eu estava no shopping, e tinha um casal levando a criança na cadeira de roda. Eu virei assim: eu posso orar por você? Eu posso orar pela sua filha? Eu não vou te prometer nada, mas eu acredito que Deus pode usar você, pode usar esse momento. E se Ele tiver misericórdia de mim, se Ele tiver misericórdia de você, sua filha pode levantar dessa cadeira aqui nesse shopping. E eu lá no shopping, eu fiquei de joelho lá e falei: Senhor, que a nossa oração possa alcançar o seu coração. Que a nossa oração possa mover os céus. Na igreja primitiva, essa menina já tinha levantado a cadeira de roda. O que falta? O que falta na igreja de hoje para que essas coisas venham a acontecer? E o Espírito Santo me falou 3h da manhã. A primeira parte do capítulo é: orai. Mergulhe na oração, mergulhe na palavra, acredite na palavra, viva a palavra. Deus quer usar você. Deus quer usar suas mãos. O Espírito Santo quer usar você lá na sua casa. O Espírito Santo quer usar você lá na sua empresa. O Espírito Santo quer que você mostre para as pessoas: o nosso Deus é um Deus grande. Que salvação não é o ritual, salvação não é o lugar, não, salvação é uma pessoa, é Jesus, sozo, é cura, salvação, libertação, sozo é Jesus, e Jesus habita dentro de você.
E quando você entender e você se posicionar, você vai ver, essa igreja vai estar cheia. Sabe por quê? Porque as pessoas vão vir aqui não para ver o pastor Paulo Mota. Porque as pessoas virem aqui ver o pastor Paulo Mota, elas não vão receber nada. Mas essas pessoas precisam vir aqui e ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus na minha vida, ver Jesus na sua vida, e ver Jesus na pessoa que está do seu lado. E como nós vamos conseguir isso, queridos? É orando, é orando, é orando, é clamando, é pedindo: Pai, tem misericórdia. Eu vi um documentário que Kathryn Kuhlman, ela curou milhares de pessoas, paralíticos levantados da cadeira de roda, perderam as contas. Mas as pessoas contam que quando terminava o culto, onde muitas pessoas eram curadas, paralíticos eram levantados, ela ia para trás da igreja, colocava em joelho no chão e falava: Senhor, por que algumas pessoas não foram curadas? Senhor, tenha misericórdia. Senhor, que elas não venham atrás de Kathryn Kuhlman, mas que ela venha atrás do Senhor. Senhor, não deixa, Senhor, ó Pai, que as pessoas exaltem a minha pessoa, mas que as pessoas venham exaltar a Tua presença aqui neste lugar. A Tua presença. Pai, eu sei que foi uma mensagem simples, Pai, mas foi aquilo que estava no seu coração. Eu quero pedir, Senhor, nos ensine, Senhor, a orar, a oração que vai mover os céus. E quando essa oração mover os céus, ó Pai, nós vamos ter motivo para dar graças ao Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que a ira do Senhor, Pai, passou e o Senhor está consolando. Nós iremos apresentar às pessoas um Deus que é a salvação. Elas irão confiar no Senhor, não irão temer, porque o Senhor que é a força, o Senhor é o cântico, o Senhor se tornou a salvação. Nós iremos com alegria, Senhor, tirar águas da fonte da salvação. Nós iremos alegre para essa fonte, iremos beber. Nós iremos dizer: damos graça ao Senhor, invocamos o nome do Senhor, porque os feitos do Senhor se tornaram, Pai, frequentes e manifestos no nosso meio. E iremos relembrar, ó Pai, e mostrar para as pessoas que excelso e grande é o Teu nome. Nós iremos cantar louvor ao Senhor, porque o Senhor está fazendo coisas grandiosas, ó Pai, e toda a terra vai saber disso. Queremos exaltar e jubilar, porque grande é o Senhor que habita no nosso meio.